seja bem-vinda a mais um Pode Pensar, esse podcast. E hoje, olha só, a gente vai falar de um tema muito importante, falar de cyberbullying. Mas antes da gente apresentar essa convidada maravilhosa, muito especial, que tá aqui com a gente hoje, pra quem não me conhece, eu sou o Samuel e eu sou aluno aqui no IFMG. E esse aqui é um projeto de extensão. A gente também tem parceria com a Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje os meninos também não puderam estar aqui devido ao calendário escolar, porque aqui no Instituto a gente segue tendo aula por causa de alguns atrasos aí no calendário, mas tá tudo bem e a gente continua. E para o podcast não parar, a gente veio aqui. Então, sou o Samuel, tenho 16 anos, sou pardo, tenho cabelos cacheados, olhos escuros, eu estou com uma blusa branca com alguns detalhes azuis e estou aqui com Sofia ao meu lado. Mais um podcast. Nossa. Né? De novo. Bom, eu me chamo Sofia, eu tenho 15 anos, meu cabelo é cacheado, minha pele é parda, tenho alguns piercings e estou usando uma blusa totalmente preta de manga. E agora a gente queria pedir para nossa convidada, Andressa Kerry, se apresentar da mesma forma. Hello, meus perfeições, boa tarde, eu sou Andressa Kerry, tenho 28 anos, nesse exato momento eu estou utilizando 2 presilhas no meu cabelo, assim, de pérola, estou utilizando um vestido de cetim, sou uma mulher parda, não sou uma mulher preta retinta, estou usando lentes de contatos na cor mel e os meus anéis, que o povo chama de anéis lacração, né? Anéis de pérola, anéis pretos, que eles chamam bastante atenção e eu gosto. Bom, nós vamos começar então apresentando a Andressa. Andressa Kerry, comunicadora digital, ciberativista, cantora e modelo. Uma das pessoas mais importantes das redes sociais no seu perfil do TikTok, tem mais de 4 milhões de seguidores apaixonados. Dona do bordão Forte Abraço, Andressa encanta seus seguidores, ou nas palavras dela, suas perfeições, com um conteúdo feminista, antirracista e lacrador na luta contra o preconceito. E coloca lacrador nisso, né? E coloca lacrador nisso. Bom, o nosso podcast de hoje é falando sobre cyberbullying. Então vamos à primeira pergunta. E novamente falando sobre a Andressa, né? Que é uma pessoa que inspira muito amor e algum ódio nas redes sociais. Porém, aparentemente, nos dias de hoje, o ódio está mais visível. A que você atribui essa postura da população brasileira, Andressa? Eu atribuo isso à impunidade. Tendo acesso aos dispositivos, elas falam o que quer, elas acham que podem falar absolutamente o que quer, e infelizmente o nosso sistema jurídico ele não está 100% equipado e andando conforme todo esse avanço tecnológico que a gente está tendo. Então, as pessoas se sentem no direito de falar o que elas bem querem e entendem, sem tomar cuidado que muitas das vezes essa opinião ela pode estar disfarçada de uma fala extremamente criminosa. Porque veja só, muitas coisas que as pessoas falam na internet, elas não falariam na frente da pessoa, entendeu? Então, eu sinto que a culpa disso é da impunidade por parte das autoridades, né? Para você fazer um boletim de ocorrência quando você está sofrendo algum tipo de ataque, é bem complicado, você chega lá, você é invalidado, não é levado em consideração. É como se fosse. É como se. Eu já tive a impressão, quando eu já fiz alguns desses registros de ocorrência, de não ser tão importante para o escrivão registrar esse boletim de ocorrência sobre esses fatos. Nossa, ela foi chamada de chata na internet, olha só. E nem elas são extremamente criminosas, que fere a dignidade humana, que fere as pessoas. Muitas das vezes as autoridades e o poder judiciário leva isso com muita banalidade, no meu ponto de vista. E assim, você acha que essa coisa que acontece na internet de não ter um limite muito forte influencia em começarem a tratar isso na vida real? De começarem a tratar dessa forma? Sim, a gente já viu casos de determinadas situações começarem na internet e serem finalizadas na vida real, vamos dizer assim, né?
com crimes muito mais perigosos, hediondos e graves. Isso se dá um incentivo, porque muitas pessoas elas se juntam em grupos, né, para incentivar esse tipo de ataque, esse tipo de conduta para o mundo real, já que muitas das vezes esse tipo de coisa só acontece ali no mundo cibernético. Então, quando as pessoas elas se juntam e criam determinados grupos, é possível sim que esse tipo de conduta saia da internet e acontece na vida real, sim. E assim, seguindo, a gente tava falando sobre isso, né? Sobre a internet, sobre o quão as pessoas acabam disseminando ódio, assim, de forma gratuita. E a gente sabe que houve algumas situações muito sérias te envolvendo e constrangedoras, né? Envolvendo seu Uhum. perfil na internet. Que atacaram, assim, diretamente a sua pessoa. Inclusive, Já- um problema de saúde, né? Que você estava passando. E assim, na sua opinião, por que esses limites do razoável são extrapolados assim facilmente dentro desse ambiente da internet? Primeiro a gente começa com o quesito do ego, né? Muitas dessas pessoas, quando elas são. Quando a gente consegue refutar essas pessoas, quando a gente consegue esclarecer para essas pessoas que determinada opinião que ela está dando na internet pode ser criminosa, ou qualquer tipo de argumento que ela está trazendo na internet através do seu perfil é falacioso, é mentiroso, a gente já entra no campo do ad hominem, né? Que é a falácia do ad hominem, que é atacar o íntimo pessoal da pessoa. Então, quando essas pessoas elas se veem completamente despidas de qualquer tipo de argumento, elas vão atacar aquilo que é seu. Elas não vão atacar o seu argumento, ela vai atacar a sua pessoa, sua aparência física, algum familiar, alguma coisa que de fato possa te atingir e de certa forma te desestabilizar e te desarmar. Essa é uma estratégia muito corriqueira de muita gente desonesta na internet, que não consegue sustentar aquilo que fala e parte para esse tipo de conduta extremamente baixa. Andressa, e a gente fala de internet e muita gente te conhece agora, né? Bateu aí uns 4 milhões, ponto 1 seguidores no TikTok. Como é que foi essa sua trajetória também? Essa trajetória de Andressa viralizar tanto, de crescer na internet, porque a gente sabe que os ataques acontecem com pessoas que têm menos seguidores, mas quando você tem uma maior exposição, quando você está mais na frente, né, na For You ali das pessoas no dia a dia, a gente sabe que essa exposição e esses xingamentos, esses ataques são maiores. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou na internet e chega hoje aí com esse todo sucesso e essa repercussão. Eu já cheguei de fato na internet sendo extremamente hateada, né? Para quem não sabe, eu participei de um reality show de um canal no YouTube, né? E assim, era um reality show que falava de blogueiras. Eu comecei na internet sendo uma blogueira, falando de empoderamento preto, de cabelo, de autoaceitação, de maquiagem, de como finalizar seu cabelo crespo e cacheado. E eu tive a oportunidade de participar desse reality. E aí, eu fui extremamente polêmica, isso no ano de 2019, final do ano de 2019. Eu fui extremamente polêmica, e é óbvio que eu sofri um hate, assim, estratosférico. Primeiro, porque eu não tinha tanto contato com um público gigantesco, como era o público desse canal no YouTube, né? E eu não estava muito preparada para a reação das pessoas, eu não estava de verdade preparada para esse ambiente do cancelamento, do hate, né, do cyberbullying. Então, eu já iniciei na internet, vamos dizer assim, já ter passado por essa experiência. E se tratando do TikTok em si, eu simplesmente comecei fazendo o que todo mundo estava fazendo, que era dancinhas, dublagem, mas aí eu tive a oportunidade de me deparar com um conteúdo mentiroso. E aí eu utilizei das ferramentas que a própria plataforma disponibiliza para refutar esse tipo de conteúdo, esse tipo de fala. E já nos primeiros vídeos isso foi viralizando. E aí eu comecei a entender que era uma questão. Andressa, ela também é boa para se posicionar. A Andressa, ela consegue ser extremamente perspicaz para bater em pontos e falar de coisa que muitas das pessoas elas têm receio de falar na internet. Eu nunca tive receio de falar absolutamente nada, isso já era uma coisa minha. Ter passado por esse reality, ter passado pelo cancelamento, me muniu bastante. Óbvio que eu sofri muito na época, consegui identificar algum desses haters e processá-los e tudo mais,
Mas eu consegui já lidar com o primeiro momento que eu estava de frente com todo mundo jogando pedra em cima de mim na internet. Então, no TikTok, obviamente, vieram os haters para defender o lado da pessoa que estava mentindo, que estava com conteúdo problemático, mas eu vi isso como extremamente irrelevante, porque eles não tinham grandes argumentos e eu via muito parecido com o que eu já tinha passado. Só que aí, quanto mais você vai criando uma ascensão, quanto mais as pessoas vão acessando o seu conteúdo, mais elas querem saber mais sobre você. E muitas das vezes as pessoas elas querem saber mais sobre você, do seu íntimo, da sua vida pessoal, para algum dia utilizar isso contra você. E muitas das vezes, ao me refutarem, as pessoas elas sempre batem na tecla da vida privada, de quem eu me relaciono, com quem eu me relaciono, da forma que o meu cabelo está, da forma que eu gesticulo, da minha aparência física. É sempre assim. Não tem para onde fugir. E aí, obviamente, eu precisei, em um dado momento, ali em 2020, recorrer à ajuda psicológica, porque realmente eu fiquei exposta a uma situação que fugiu completamente do controle, que foi extremamente absurda. E assim, você tá falando, inclusive, que você teve um momento de surpresa por ter que lidar com uma conta que era muito grande, né? Muitos seguidores, muitas pessoas com os olhos em você. E a gente sabe que, muito no TikTok, inclusive, o público é muito adolescente. Muita gente que entra na rede e começa justamente em um lugar onde é tecnicamente fácil você conseguir esse alcance. Sobre adolescentes que entram nessa situação, você tem alguma forma de dizer como se blindar quanto a isso? Como reagir a esse tipo de ataque em pessoas mais Isso novas? você fala em relação a pessoas, você fala a adolescentes que criam conteúdo ou a pessoas que criam A- conteúdo e recebem o hate dos adolescentes? no caso, isso é interessante, mas falando dos adolescentes que entram e recebem o hate. Porque ape- eu acho que o TikTok se tornou uma ferramenta, ao meu ver, que foi um boom muito grande e que as pessoas começaram a usar porque era uma plataforma em ascensão que você conseguiria ter uma possibilidade de crescimento diferente das outras plataformas. Então muita gente se adentrou, muita gente foi querendo assim, vou atrás, vou tentar crescer na plataforma e acaba esquecendo dessa parte. Né? E você que já sofreu e já vem caminhando e agora já serve blindada aí. Dá uma dica para essas pessoas que realmente às vezes ainda estão com uma dificuldade de como reagir dentro de situações como essa. A primeira coisa extremamente importante para um criador de conteúdo é ele ter acesso a um tratamento psicológico, poder fazer terapia, poder tratar dessas questões com a terapia. Porque a gente, quando entra na internet, a gente não tem conhecimento sobre absolutamente nada. A gente vai aprendendo a ser um influenciador na prática. Tem pessoas que do dia para a noite ficam extremamente famosas, extremamente conhecidas e não conseguem lidar com tudo isso. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é ter um acompanhamento psicológico, que é extremamente fundamental, porque é ali que você entende que são pessoas inconsequentes, são pessoas que acham que não vai dar em nada, são pessoas que vão optar pela sua vida, e você entende que você está sendo exposto, que você é uma pessoa que, consequentemente, vai sofrer com a opinião das pessoas, que nem todo mundo vai concordar com você, e que você também não é obrigado a agradar todo mundo. Quando você chega nesse entendimento, você transcende, você de fato transcende, porque absolutamente nada te impede de continuar fazendo o seu trabalho e seguindo com o seu trabalho. Então é extremamente fundamental o trabalho, um trabalho com um terapeuta, com um psicólogo, psiquiatra. E eu vou falar uma coisa aqui, vou dar um adendo, que o que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás. As pessoas elas falam, não, o TikTok é uma plataforma nova, diferente de todas que aconteceu. Não. YouTube também foi uma plataforma nova, que trouxe várias pessoas em ascensão. E quando eu comecei a acompanhar o Felipe Neto, eu era adolescente. E o Felipe Neto, na época, quando ele iniciou no YouTube, ele falava a linguagem do jovem, sabe? Mesmo ele sendo um pouco mais velho que eu me identificava.
E, obviamente, com o tempo, ele foi moldando o seu conteúdo. E, obviamente, naquela época, ele também sofria hate. E, obviamente, ele ficava exposto. Então, já acontecia isso antes. É porque a gente realmente parou para perceber essas questões hoje. E, e é extremamente importante a gente observar que o público do Felipe Neto lá atrás cresceu. É um público diferente, é um público que se tornou crítico, é um público mais maduro. Então, pode ser que lá na frente, daqui uns 5, 7 anos, o público adolescente que me acompanha hoje seja um público completamente diferente, mais flexível, que vai saber ouvir um não, que vai entender quando a pessoa está emitindo uma opinião que a contraria, porque hoje os adolescentes estão ali no fervor da energia, eles querem sim participar da sociedade, eles querem dar a sua opinião, são extremamente ativos. Alguns passam dos limites, e a gente precisa entender esses comportamentos e não dizer, meu Deus, essa é uma plataforma de um bando de crianças chatas e catarrentas. Não, porque se eles estão tendo contato já agora com os conteúdos que eu faço e vários outros criadores fazem, lá na frente a gente tem a possibilidade de ter adultos mais desconstruídos. Eu invejo essa geração. Eu queria muito que na minha época de adolescência tivesse youtubers, vamos dizer assim, tratando das pautas que eu trato hoje e vários outros influenciadores tratam. Aposto que nós teríamos, por exemplo, uma geração Y muito mais desconstruída do que ela é hoje. E assim, essa questão de dar a opinião, né? Acaba tirando uma briga bem grande que a gente já vê bastante no TikTok, que é a questão da liberdade de expressão. Até onde vai essa liberdade? E esse tema aparentemente é bem mal compreendido, né? Que tem pessoas que se colocam como defensoras dessa liberdade, pessoas, diga-se, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira, com quem você entrou em um processo, numa tentativa de cercear seu direito de se posicionar sobre coisas que podem atingir ele. O que é, inclusive, um contra, né, ali sobre o que ele fala. Na sua opinião, como esse tema deve ser debatido nessa sociedade? De que forma a gente tem que abordar isso? Então, a gente precisa fazer as pessoas entender que elas não podem falar absolutamente tudo na internet e achar que é isso e é isso e acabou, entendeu? E as pessoas, elas, de fato, elas deturpam muito esse conceito, né, de liberdade de expressão. Cara, a liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão, ela só vai até o momento em que não está atrapalhando ou atropelando o direito de outrem. E muita gente não entende isso. Por quê? Por conta da impunidade, sabe? Hoje, por exemplo, nós temos um Código Penal ainda de 1940. E eu sinto que o Código Penal ele não consegue suprir todas as demandas do que está acontecendo hoje. Sabe? A gente está num mundo extremamente tecnológico, vários crimes estão acontecendo na internet. E o nosso Código Penal ele não consegue abraçar todos os casos e a gente fica desesperado procurando jurisprudência para tentar resolver esses conflitos. Então a gente tem que começar na nossa legislação, que está extremamente arcaica, vamos dizer, eu gosto de chamar arcaica. Está um pouquinho velha, vamos atualizar o Código Penal, justamente para deixar extremamente explícito no Código Penal mesmo que determinada fala é crime. Porque assim, de fato, as pessoas podem um pouco entender. A gente já tem no Código Penal, tipo, não matar, homicídio simples, de 6 a 20 anos. E tem gente que mata, e se não está no Código Penal os crimes que acontecem dentro da internet, é que as pessoas fazem mesmo, sabe? É a questão da impunidade. E falando, e como você citou o Nicolas Ferreira, né? Eu fiquei extremamente surpresa, porque eu, particularmente, eu procuro ao máximo, ao trazer as minhas abordagens com os meus vídeos, não ofender as pessoas. Tanto que muitas das vezes eu perco a minha paciência, óbvio, porque eu não sou o Buda, e eu me deparo com determinadas falas e situações que me tiram completamente do sério. Então eu busco nomenclaturas que não possam ofender tanto,
como pangarés, mocorongas, panguinhas das Babilônia. São nomenclaturas que eu uso para falar dessas pessoas, mas não de uma forma que, nossa, meu Deus, essa pessoa ela vai ficar extremamente ofendida por ser chamada de panguinha das Babilônias. E se o Nicolas Ferreira ele preza tanto pela liberdade de expressão, por que ele ficou extremamente ofendido porque eu chamei ele de panguinha das Babilônias, vereador mequetrefe? E acho que foi uma coisa assim. E tirando meus vídeos, obviamente, de contexto, né, incluindo em processo falas minhas que eu nem estava remetendo a ele, eu acabei com a imagem dele, danos morais. Meu Deus, me pague, porque você super me ofendeu, quando na internet ele já foi ofendido de coisa pior por outras pessoas. Então, não é que ele se ofendeu, é porque, de fato, ele está utilizando esse lance da liberdade de expressão e do nosso judiciário para tentar silenciar as pessoas. No caso, eu, como aconteceu. Mas aí eu ganhei o processo. E eu estou feliz. E essa situação toda que eu penso liga muito à questão também do cancelamento, né? A gente falando de cyberbullying, a gente falando dessa questão do hate, e tem essa política do cancelamento, que aí uma hora a internet te ama, outra hora ela te odeia, te cancela e vai te caçar eternamente. Uma frase muda totalmente quem é você da noite pro dia. Então, o que você tem a dizer um pouco também sobre essa política do cancelamento? Como você trata disso hoje, atualmente? Então, chegou um momento dentro das redes sociais que eu precisava andar em ovos. Tipo, ficar pisando em ovos, porque de um dia extremamente aclamado, no dia seguinte você pode ter a sua vida pública na internet completamente arruinada por conta de uma frase que você não fala na maldade, que às vezes é a forma que você se expressa. E muitas das vezes eu nem julgo as pessoas e nem fico batendo nessa tecla de como a pessoa ela se posiciona, como ela fala, de acordo com as suas vivências, não tem como julgar. Então, cada um fala da sua maneira, entendeu? E eu respeito isso, desde que ela não esteja ofendendo, sabe? Então, tem gente que cria toda uma situação e espera aquela pontinha de nada para fazer todo aquele escarcéu. Mas não é porque ela está preocupada com aquela pontinha, é porque ela está usando daquela pontinha para prejudicar aquela pessoa que ela já não gosta e acabou. Tem gente que não gosta de mim pela minha aparência física, pela minha voz, pela forma que eu me expresso na internet, e só estão ali esperando a primeira oportunidade para jogar as coisas na minha cara, para querer me questionar, para querer arruinar com tudo que eu construí na internet, sabe? E até nisso eu também não fico muito pilhada, não, porque eu já tive a oportunidade de errar. Eu já errei na internet, eu já falei também coisas que não agradou um determinado grupo. Não é uma questão de agradou determinado grupo, é que eu ofendi determinado grupo com uma fala minha. Eu não tive problema nenhum de vir a público e me desculpar. Não só de me desculpar, reparar o erro e, obviamente, nunca mais fazer. Então, quando você demonstra isso para as pessoas, que você está aberto a aprender, a se desculpar e obviamente, fazer algo para que isso não se repita, as pessoas vão te deixar quieto. Porque eu tenho essa política. Se alguém falou, nem que seja qualquer coisa sobre determinada fala que eu tive, ou determinada postura na internet, que ofende pessoas, eu sou a primeira a vir a público para me desculpar. Eu não fico esperando um monte de gente ficar me apontando. Se eu estou vendo a problemática e explicar a problemática, eu não tenho problema nenhum de chegar. E, infelizmente, acontece muito com outros influenciadores, porque o ego é tão grande, tão exacerbado. Não, eu não quero. Eu não vou errar, eu não posso errar. Que isso? Vocês estão falando que eu fiz isso. Ai, vocês que se sentiram ofendidos, eu não fiz nada. Olha, de verdade, eu tenho preguiça de gente assim. Não custa nada, cara. Porque falas ofende pessoas. E a gente não sabe o que se passa na cabeça das outras pessoas, sabe? Então, tem a questão da empatia. É reconhecer o erro, vir a público, se desculpar, não fazer mais e seguir a vida. Mas assim, sobre
sobre o negócio do cancelamento em si. Você mostrou que é uma coisa, às vezes, necessária para te mostrar e você, por exemplo, vai a público e repara esse erro. Mas você acha que o cancelamento em si é uma forma de repreender? Como, por exemplo, o caso do processo do Nicolas Ferreira, onde ele se mostrou ter algumas ações contraditórias com o que ele fala. Você acha que o cancelamento seria uma forma de suspender esse erro? Não, não. Eu já vi situações em que o cancelamento fez pessoas se matarem. E é um tema extremamente delicado. Cancelamento não é a saída para fazer com que as pessoas evoluem. Não é. Tem muita gente. Até porque o cancelamento engaja. O cancelamento gera seguidores para as pessoas. Já viu casos de homem bater em mulher, ter vídeo de homem bater em mulher sendo cancelado na internet e gente indo seguir o cara. Então, não é que o cancelamento ele faz a pessoa aprender sobre determinada coisa ou impõe para que ela peça desculpa para que isso pare. O que eu vejo de positivo no cancelamento é a oportunidade de determinada pauta ser levantada para as pessoas discutirem e refletirem melhor sobre. Mas não usar isso para acabar com a vida de uma pessoa. Eu acho isso extremamente baixo, eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? E você só tocou um ponto muito importante, que é essa questão da visibilidade. Que, assim, muitas vezes, algumas falas, alguns tipos de ações, elas são extremamente pensadas e calculadas para gerar engajamento, para gerar seguidor, para gerar número. Então, muitas das coisas que a gente vê na internet, uma página de fofoca vai e posta que tal influenciador comentou tal influenciador. Gente, muitas vezes aquilo ali é exatamente plantado porque a pessoa não estava na mídia, a pessoa foi esquecida durante o tempo aí, e ela vem com uma pauta, ela vem com uma ideia para realmente aparecer em tudo que é lugar, e a internet acaba dando espaço para as pessoas ganharem dinheiro assim, porque é uma situação muito complicada essa questão do ganhar dinheiro em cima de uma discussão, de um cancelamento, de... Ai, dá De algo até... muito sério. De algo muito sério. Sim, tem muitas pessoas que se aproveitam disso. Isso é uma arma até do lado oposto, né? Eu faço parte do lado progressista. Então, é uma estratégia perfeita do lado oposto de causar incômodo nas pessoas para as pessoas engajarem em determinado conteúdo. E assim, eu já me peguei engajando mais, eu já me engajei lá por estar extremamente irritada com determinada fala e depois meu Deus, eu queimei meu cérebro, eu fiquei extremamente irritada com essa fala quando agora que eu estou calma, que eu respirei fundo, entendi que a pessoa só está fazendo isso para engajamento, para gerar rotatividade na página, visualizações. Então a gente tem que cuidar com isso também, sabe? Existem outras formas de você tocar sobre determinado assunto, mas sem dar determinado engajamento. Eu sei que eu estou falando hoje algo que eu já fiz muito, e temos exemplos até mesmo lá dentro da plataforma de uma fulana de tal. Mas, gente, porque assim, você é famosa, tem o meu mérito. Tem o meu mérito. Eu dou o mérito a mim, entendeu? O shadezinho. E aí a gente acaba dando visibilidade para esse tipo de gente. E, sabe, às vezes eu fico aqui me perguntando por que em abril de 2021 eu fui fazer aquela costura, sabe? Mas ok, tudo certo, tudo certo. É a oportunidade das pessoas também verem que existe determinados tipos de pessoas que pensam e falam esse tipo de coisa também, né? Isso é muito interessante, porque o algoritmo do aplicativo também permite isso. Hoje, por acaso, né, fui buscar seu perfil para a gente poder gerar algumas perguntas e estudar um pouco também. E aí acaba que a gente vai movimentando o algoritmo no que a gente quer ver. Aí passando assim no For You, apareceu o seu vídeo, depois apareceu um vídeo da Ingrid, e era o mesmo assunto, era um vídeo e o algoritmo entregando isso. E isso é interessante porque a gente vê que muitas vezes você é constantemente atacada
por perfis dessa forma, conservadores, de mulheres que vão discordando do seu modo, devido aos seus posicionamentos. Então, assim, o que você tem a dizer sobre essas pessoas que usam do conservadorismo para te atacar e, tipo assim, gerar número mesmo e gerar conteúdo? Então, eu fico extremamente chocada com determinadas falas, porque, por exemplo, eu apoio a pauta feminista. E o tempo todo eu fico escutando que as feministas, elas querem acabar com a família, que elas são vulgares, que elas isso, que elas aquilo, que elas enfiam a cruz não sei aonde, e nananã. E eu fico assim, pera, eu me encaixo nisso? Eu me encaixo nessas atribuições? Que eu preciso mostrar o meu corpo para eu ter determinada notoriedade? Aí dá para ver que elas acabam, sabe, a gente acaba observando que o discurso delas é extremamente raso. Porque se for assim, eu posso falar que todo conservador trai mulher e só nega imposto, e como a gente já vê E ficam irritadíssimos se alguém fala, inclusive. Meu Deus, não, podem colocar todas as feministas dentro de uma caixinha, sacudir, e é isso aí, sociedade. A gente sabe, é preciso a gente entender que dentro do feminismo existem vertentes, e temos a vertente radical, que eu odeio, detesto. Assim como no meio cristão, existe várias outras doutrinas. Então eu não posso falar assim, vocês cristãos, são todos os cristãos que ficam de manhã cedo batendo na porta dos outros enchendo o saco. Ai, não, como assim? Você pode falar que são todos os cristãos. Então pare de falar que todas as feministas querem acabar com a família, que são vulgares ou qualquer coisa do tipo, sabe? E é sempre essa palhaçada. O disco nunca muda, entendeu? Nunca tem uma atualização desse disco pra gente trabalhar com os outros argumentos, sabe? E aí chega uma hora que fica cansativo, porque é sempre em cima disso que elas estão ali refutando e falando. Um exemplo que muitas delas gostam de usar como parâmetro feminista é a Anitta, Luísa Sonza, que são cantoras, que apoiam a causa, mas eu não as vejo assim como, meu Deus, grandes feministas, elas são a representação do feminismo. A Anitta, a Luísa Sonza é de fato a representação do feminismo. Não, gente. Não. Porque muitas das vezes, quando elas levam o feminismo como pauta, seja na música, no comportamento, elas acabam trazendo alguns conceitos errados sobre o movimento. E aí a gente, obviamente, tenta ali explicar. Mas elas usam cantoras que dançam. Aí as feministas. Não é assim que funciona, sabe? Inclusive, assim, você falou sobre elas não serem a representação do feminismo, né? Eu acho que é muito mais o que é tipo assim, nós temos uma sociedade que foi movida em partes pelo feminismo. E elas fazem parte das consequências disso. Mas quem levanta a voz, quem quer que esses direitos aumentem, tem outras Prioridades. Isso, exatamente. É essa a palavra. Tem outras prioridades, porque quando a feminista está falando, por exemplo, para a gente parar com a misoginia em relação ao órgão genital vagina, né, sobre questão de cheiro, e aí aparece a Anitta com perfume para deixar a genitália vagina com um cheirinho agradável, ela está contribuindo para uma fala de que, né, esse órgão genital tem um mau cheiro, ou é necessário perfumar ali, entendeu? Por isso que eu falo que quando as conservadoras utilizam a Anitta e Luísa Sonza para fazer a representação do feminismo, elas estão sendo extremamente desonestas, porque elas não representam de fato. Elas podem carregar a pauta, elas podem levantar a pauta, com certeza é extremamente importante, porque elas têm uma grande visibilidade, mas elas não têm a propriedade da fala. Elas não têm a propriedade sobre a pauta, entendeu? Então, as conservadoras, elas pegam algo extremamente ínfimo para dizer, olha, são todas elas assim, e ok, pessoal, show de bola. E o que é interessante é que
é um discurso que ele é montado para isso, eu percebo. Por exemplo, a gente pega tais falas, é um discurso raso, mas tem um público raso que compra esse discurso e vai reproduzindo ele em grande escala e vai concordando e acaba se cegando de fato, falando, não, aquela pessoa, tudo que a pessoa faz ali é coerente, é correto e acaba, assim... Não, porque se eu fosse, por exemplo, extremamente desonesta em determinados argumentos, como muitas conservadoras são, eu poderia dizer que todas as cristãs são como a flor de lis. Elas não iam gostar. Elas iam odiar. Como assim você ousa dizer que todas as cristãs conservadoras são como a flor de lis? Entendeu? Elas são desonestas, mas aí quando você mostra o mesmo argumento, aí não é válido. Não é válido, não pode, entendeu? Só que assim, esses grupos se juntam para te mostrar uma ideia, para poder falar contra as pessoas com um estereotipo, mas também brigam entre si. Como foi o caso de uma mulher conservadora que recentemente foi vítima de cyberbullying, vindo de um homem também conservador. Essas mulheres são passíveis à sororidade? Olha só, bem que eles se merecem, né? Deu de César o que é de César. Dê de César o que é de César. Olha só, vamos lá. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de macho progressista, aliado meu, deturpar conversas minhas, trazer e fazer aquele lindo gaslighting. Nossa, aquele de milhões assim, ó, o churume, entendeu? E eu fiquei extremamente mal. Foi péssimo ser tirada como louca, ser invalidada, ser xingada de tudo quanto é nome, entendeu? Ter conversas vazadas, distorcidas. Isso é uma merda. Isso é uma porcaria. Nesse quesito, surge uma metade de um grão de arroz de empatia a essa conservadora. Entendeu? Porque eu já estive nesse lugar, eu sei como é. Porém, contudo, todavia, ela já esteve presente em uma situação em que uma feminista teve, por parte de uma outra conservadora, conversas deturpadas, tiradas de contexto, e essa feminista procurou a própria para dizer, converse com esse pessoal que isso é mentira, e ela não fez absolutamente nada, nada mesmo, e essa feminista continuou sendo difamada por conta dessas falas distorcidas, e aí? Agora ela se encontra nesse lugar. What goes around comes back around. O que vai e volta. Isso é uma fofoca boa, edificante, melhor do que as da farofa da GK. E assim, neste momento eu vou ser hipócrita. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas vê-lo se comendo, se atracando, tá sendo maravilhoso, gente. Desculpa, sou de carne e osso. Não dá para eu ser perfeita em tudo. Não dá. Não. E é interessante, assim, né, gente, não vamos, não quero citar nomes, né, porque você sabe como esse povo vai que chega, né, nós estamos começando um podcast agora e chega uma carta pra nós já de intimação, não tô muito... Uma notificação extrajudicial aí pra vocês. Porque nos minutos tal, lá em tal... Pois é. Essa galera gosta de tirar do contexto, mas eu acho muito interessante a forma que dentro da plataforma e também dessa ideia, né, desses mesmos grupos, há pessoas que expressam de maneira totalmente diferente, umas pessoas que, assim, sabem exatamente os limites de cada coisa, elas sabem se impor e sabem também bater ali de igual para igual, né? A pessoa joga Bíblia, ela joga Bíblia, e, assim, eu acho que quem acompanha aí sabe o nome das envolvidas aqui indiretamente, mas eu acho muito interessante a forma que dentro de de um mesmo nicho a gente consegue perceber tanta diferença entre pessoas e a forma que elas se comportam. Sim. Existe atrito dentro da esquerda.
Existe discordância dentro da esquerda, assim como existe discordância dentro da direita, entendeu? Conflitos acontecem, somos seres humanos, sabe? Só que acontece que existem pessoas maduras que conseguem resolver esses conflitos internamente, no off, justamente para não dar munição para o outro lado te atacar. Lembra do ad hominem? Não podem utilizar isso para te invalidar. Ah, você tá falando besteira na internet, a sua própria amiga fez vídeo contra você, logo sua fala não é válida. Tá vendo? É armar o Sim. lado oposto. Então, assim, é ter a maturidade de resolver essas coisas internamente, sabe? Falta muita maturidade desse pessoal. E Coisa se o que a gente não conflito vê, né? É um e comentário se o de vídeo. conflito é exatamente, e se o conflito não eu já acho da seguinte forma: se não dá para resolver determinado conflito e vai haver discordância e não tem jeito e é isso, acabou, eu não falo mais com essa pessoa, eu sigo a minha vida. Mas como eu sei que eu já tive uma interação com essa pessoa, já confidenciei com essa pessoa várias coisas, eu não vou querer ver essa pessoa sendo atacada. Eu vou seguir a minha vida. Vou seguir, eu acho que eu não preciso ficar expondo ninguém que eu já tive uma grande interação, porque no meu ponto de vista eu acho isso baixo, sabe? Então se eles não têm essa maturidade, pau no cu deles. Ó os Ai, pi aos do pi, podcast. pi. Mas, Pois é. ô Andressa, sobre essa questão da discordância do mesmo lado, falando do cyberbullying, isso é uma arma entre pessoas do mesmo lado para fazer alguém concordar com você, né? E entra exatamente na questão do cyberbullying de você fazer uma pessoa se ferrar na internet de uma forma íntima só pra ver ela. É uma questão de ego, só para ver ela mal. Eu não gosto de ver outras pessoas mal, entendeu? Eu gosto sempre de resolver qualquer tipo de conflito internamente, não gosto de ficar levando questões pessoais para fora, porque eu já tô com 28 anos, gente. Preguiça de ter que ficar falando da minha vida pessoal, preguiça de eu ter que ficar explicando o que eu falei, o que eu deixei de falar dentro de um grupo de WhatsApp, sabe? Um exemplo. Então, resolver internamente. Não conseguiu resolver internamente, para que levar no público? Encerra a porra do assunto, cala todo mundo suas bocas, vive a tua vida, não tenha mais contato com determinada pessoa, com sei lá quem, e é isso, Andressa, sabe? e eu Uhum. achei muito interessante, fugindo um pouco do assunto, mas ainda nele, que é um meio muito tóxico. Essa galera junta e a gente vê esses comportamentos é, interessantes. E aí você fez um vídeo um pouco sobre o Ramon. E eu achei muito delicado como dentro da própria internet, dentro do próprio meio, a gente vê situações assim. E eu falo como uma pessoa que acompanha influências, por exemplo. Uhum. Fui para um festival de música e assim encontrei muita gente famosa e muitas pessoas que eu assim seguia e tinha um enorme assim empenho pela pessoa, tipo, cara, vi essa pessoa crescer na internet e ela está aqui e assim chegar a ponto de falar assim, ei, fulano, sei lá, faz uma foto, a pessoa pegar o celular, colocar no ouvido e fingir que eu não existia e passar direto ou continuar conversas, enfim. E assim a gente muitas vezes não enxerga esse meio. E aí você vai falar, aí você cria um vídeo muito interessante sobre o Ramon e conta de fato um pouco desse interno da internet. Então a gente vê todo mundo nos grandes eventos, nas grandes festas, a gente vê essa galera toda gravando stories, dando arroba um pro outro, sendo assim, bestes, você fica, gente, esse povo é assim mesmo. E a gente vê que realmente dentro da internet tem uma máscara muito grande do que é real e do que não é. Inclusive porque às vezes a gente vê uma pessoa famosa que tem muitos seguidores, coloca em um mundo diferente de quem não tem. Sim. E aí você vê, por exemplo, a situação do Ramon, a gente olha como se não fosse possível uma pessoa famosa fazer bullying ou cyberbullying com outra pessoa famosa. Mas é o Como... que mais tem por aí. Então, só que a imagem que tem é como se isso não fosse possível. Sim, porque Sim. tecnicamente tá todo mundo no mesmo meio, né? Todo mundo na. Exatamente. Gente, é cobra engolindo cobra, tá?
eu sou do tipo de pessoa assim, se eu vejo determinado influencer me olhando dos pés à cabeça, o pescotapa vem. Tanto que eu criei um grupo no WhatsApp que se chama Quem Presta no TikTok. E lá está os grandes influenciadores, assim, influenciadores milionários, não vou falar os nomes, mas, mas eu criei esse grupo. Pois é, é um grupo bem legal, e é dentro da minha opinião, né? É dentro da minha perspectiva, de quem presta. E isso levando em consideração as interações que eu tive em festivais, em eventos com outros influenciadores, que aí eu cheguei à conclusão de que presta. Não é questão de conteúdo, porque a pessoa ela pode ter um conteúdo maravilhoso, mas não vale um grão de arroz. Então eu criei esse grupo Quem Presta no TikTok e eles estão lá, né? E a gente interage de volta e meia e tudo mais. Não é uma galera que fala muito, até porque todo mundo é muito ocupado, óbvio, ninguém vai ficar ali falando demais. Mas é engraçado porque até eles mesmos pensaram, gente, essa ideia é genial, porque por mais que existe essa interação nos comentários de influenciadores grandes com outros influenciadores grandes, alguma das vezes não passa de grande fingimento, só para dar close, só para dizer que concorda com determinado vídeo que está bombando no momento. Ela tem que se mostrar lá nos comentários que ela concorda super. E isso dá engajamento e dá uma boa imagem para a pessoa, mas muitas das vezes no off ela é insuportável, ela não olha na sua cara, não conversa direito com você. E isso é ruim, cara. A situação do Ramon é justamente pelo fato dele ser um influenciador que não liga muito para questões de estar usando roupa de marca, vir de uma origem humilde e tudo mais. E às vezes tinha muito mais seguidores e engajamento do que alguns que estavam completamente montados em marcas de grife, mas se achando super. Aconteceu de situações de eu chegar em influenciador e falar assim, ou da porta de fora do camarote, tem um grupo de pessoas que querem tirar foto com você. Vai lá, pô, dá uma presa. Até porque tu tá aqui por causa deles, né? Então, tem gente que esquece dessa parte. Eu acho, ó. Sim. Eu fico vendo isso, né? Porque lá no festival, inclusive, as pessoas, tipo, com um crachazinho, né? Family friendly do festival, o nome lá, influencer, não sei o que, não sei o que. Mas tratou a galera, assim, de forma bem, tipo, eu não sou, não me toca, eu sou intocável, dá licença. Exatamente, exatamente. E eu acho que essa é uma parte que muita gente ou finge não ver ou esquece da internet. Porque tem essa muita mentalização que a internet é um lugar de maravilhas. E que, tipo, quem tá lá, quem tá ali no camarote de tal marca, é porque chegou, assim, no nível, eu quero viver esse mundo. Então, falando um pouco de internet, como é que é a sua experiência hoje com a internet? O que a internet te permitiu? Ganha muito mais das coisas que ela já te trouxe de forma negativa? Ou você acha que tá ali no pau a pau as vantagens e desvantagens de uma grande exposição? Então, né? O preço da exposição é alto, porém a internet me proporcionou coisas incríveis. Eu realizei muitos sonhos trabalhando na internet, de verdade. Ontem mesmo eu fui fazer compras no shopping e entrei numa loja que eu trabalhei na loja. E estavam ali os funcionários que eu interagia com eles, que eu passava o dia todo junto com eles, na labuta, entendeu? E eu estava lá para comprar determinados itens, e dentro desse ambiente as pessoas me reconhecendo da internet, pedindo para tirar foto e tudo. E eu vendo os meus amigos lá, né? As pessoas que trabalharam comigo ali, e eu pensando, cara, essa galera trabalha. Eu com um vídeo faço um valor, com um vídeo eu faço um valor que essa galera rala aqui em 7 meses. Ralando 7 meses, eles conseguem um valor que eu faço com um único vídeo. Então, eu fico um pouco mal, eu fico um pouco triste, porque existem funções e existem cargos que são completamente desvalorizados e hoje eu me encontro numa situação de privilégio, entendeu? Em relação a essas pessoas. E aí eu fico, gente, olha como esse sistema olha como a gente vive hoje, olha como é extremamente desigual.
E aí uma amiga respondeu um direct meu, fazendo os stories, perguntando como é o gosto de você hoje se encontrar na posição que você tem hoje na internet e justamente o local que você trabalhava para fazer compras e ainda ser reconhecido. Eu falei assim, é uma desgraça, uma tristeza. Uma tristeza, porque eu queria que essas pessoas tivessem acesso às coisas que eu tenho acesso hoje por conta da internet. Eu queria que as pessoas tivessem o conforto, eu queria que essas pessoas também tivessem dignidade, porque foi através da internet que eu consegui acessar lugares e conquistar bens também, né? É óbvio que o preço é alto, já teve momentos em que eu pensei fazer besteira, em que eu estive muito mal, mas sim, a gente é muito mais privilegiado, não tem como nem de longe dizer que não, porque é. Então não é uma coisa que é pau a pau. O trabalho é chato, é muita exposição, é a gente te cobrando, mas em relação aos ganhos, o que você conquista é maior. Hoje você se sente, assim, atingiu muitas metas que você queria dentro da rede social? Ou você se sente ainda que você quer alcançar muito mais ainda e quer conseguir, de fato, atingir mais pessoas com seu conteúdo, mais seus públicos? Ou você se sente hoje estável e satisfeita dentro do meio? Não, eu sou extremamente ambiciosa. Eu sou muito ambiciosa e eu falo mesmo. Eu tinha uma meta para este ano fechar no TikTok com 6 milhões. Não aconteceu porque eu estava focado também com outros trabalhos que eu estava desenvolvendo. Aconteceu também coisas muito chatas. O lance do processo do Nicolas Ferreira me desestabilizou demais. Eu fiquei completamente desestabilizada. Eu fiquei muito mal. Às vezes eu não conseguia fazer os conteúdos e às vezes quando eu fazia era assim na base do tenho que fazer porque tem que sair vídeo para o meu pessoal. Então, essas coisas me atrapalharam muito neste ano, mas eu conquistei coisas incríveis também. Mas questão de público, sim, eu quero conquistar muita gente nas redes sociais. Demais. Eu quero levar para a tela do celular das pessoas, para os dispositivos das pessoas, Andressa Kery falando de pautas sociais, da maneira dela, irreverente, com o deboche dela, vamos desconstruir o máximo de pessoas que eu puder. Eu não estou satisfeita ainda, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, sabe? E a gente fica muito feliz de, por exemplo, você ter topado a vir um espaço como esse, um espaço onde a gente está aqui, né? Essa ideia, eu acho o nome do podcast fala muito disso, né? O Pode Pensar, que é essa ideia de poder compartilhar, poder pensar, poder trazer conteúdo de forma fácil, de leve, e que muita gente consegue aprender. Então, eu muito feliz de você poder vir aqui conversar com a gente. Eu acho que a gente Ai, está obrigada. chegando já no nosso Já tá horário. acabando? Pois é, passou tão rápido. Pois é, passou mesmo, muito rápido, gente. Mas Misericórdia. eu queria falar aqui, que a gente perguntou mais cedo, como que as pessoas que estão na internet podem se blindar e, né, evitar deixar ser levada por esses ataques de haters e assim vai. Mas a gente sabe que talvez alguém que nos acompanha aqui já ali no momento de estresse foi lá e comentou alguma coisa no vídeo de alguém porque achou que discordava e acabou ofendendo essa pessoa. Então eu queria que você falasse também para essa pessoa que às vezes ataca hate, às vezes quer comentar, às vezes ali numa página de fofoca só para atiçar mais, cobrar pronunciamento de famoso. Então eu queria que você conversasse também com essa pessoa e deixasse uma mensagem para ela, tipo, na sua visão de influencer sobre também o assunto. O que eu tenho para falar para essas pessoas é o seguinte: você acha que não pode ser encontrado, mas você é. E eu já encontrei pessoas como você. Quando você estiver no banho, eu vou estar lá. Andressa sabe o que você fez no verão passado. Quando você estiver vendo TV, eu vou estar lá. As pessoas esquecem de uma palavrinha linda. IP. O seu número de IP, cara. A gente vai chegar até você. Se você está fazendo besteira na internet e acha que absolutamente nada vai acontecer, você está enganado. Vai acontecer. Pode demorar da gente chegar um dia
em você. Isso eu falo por outros influenciadores e pessoas públicas da internet. Porque você precisa entender que só porque estamos aqui dando a cara a tapa, que a gente é obrigado a ouvir as suas frustrações. Porque eu entendo que as pessoas, elas falam aquilo que o coração tá cheio. Entendeu? Então, se você é uma pessoa ressentida, se você está frustrada com alguma coisa, sei lá, terapia, busque formas, vai sair, vai fazer amigos, vai esparecer, mas não deposite suas frustrações nas outras pessoas e acha que está arrasando com isso e que é uma opinião e que você tem uma personalidade forte, porque você não tem uma personalidade forte. Você só é uma pessoa inconsequente que não sabe que isso pode fazer com que uma pessoa chegue no limite do limite e cometa e atente contra a sua própria vida, como já aconteceu e como já tem casos disso. E essa vida tá na sua conta. Então, se você acha que a internet é gracinha, é brincadeira, é legal ser assim, você está completamente enganado. Porque também tem um lance da lei da semeadura, né? O que vai e volta. Então, se você estivesse no lugar de pessoas que criam conteúdo na internet, por mais que você não concorde com o conteúdo, por mais que você não goste dessa pessoa, passa para o conteúdo que te agrade. Não vai ali destruir o trabalho que a pessoa às vezes leva o dia inteiro para fazer para o público dela, entendeu? Então é isso, esse é o recado que eu quero dar. Não ache que a internet é terra sem lei, porque infelizmente a gente tem um judiciário lento, a gente tem autoridades lentas, mas a tartaruga chega até o fim da chegada, né? Até a linha de chegada. A tartaruguinha chega. O coelho se estabana, mas chega. A tartaruga chega. Então é isso, essa é a dica que eu quero deixar para você, ó meu caro e querido hatezinho. Então, Andressa, para além desses haterzinhos que a gente ama tanto, você quer deixar mais alguma mensagem para quem está assistindo? Usem camisinha. E se beber, não dirija. E se beber, não Pai, dirija, você gente. sabe. É isso, pessoal. Esse é o recado. É isso. Se beber, não dirija. Usem camisinha, entendeu? Não sejam intolerantes e amo vocês. Forte abraço. Andressa, muito obrigado novamente por ter topado participar, ter dedicado. Porque a gente sabe, né, gente, quando a pessoa chega a 4 milhões e vai chegar aos 6, entendeu? E vai E muito chegar lá mais. e vai passar aí. A gente sabe que a pessoa é ocupada, que ela tem conteúdo, que ela tem empresário para responder. Mas ela veio aqui, ela passou um pouquinho da tarde aqui com a gente. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente fica muito Que feliz. isso. Que E isso, meus amores. Obrigada a vocês, tá? Vocês estão começando a vida acadêmica de vocês. Eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês, mas aí eu quero falar para as pessoas acadêmicas, né? Não importe o que as outras pessoas vão falar, a gente sabe que tem parentes, pessoas próximas de nós que nos desincentiva a fazer o que a gente quer, mas continue, vão até o final, persistam, estudem bastante, porque, gente, o estudo é a porta para o conhecimento, para o lacre, para as pessoas, falar, gente, ela fala numa propriedade, olha que chique, pessoas chiques são inteligentes. Não estou falando para você virar um Einstein, não estou falando para você, sabe, mas dedique um tempo para você se informar mais, porque não vou falar todo mundo, mas assim, uma boa parte da população tem acesso à internet, tem acesso a informações, então pare um pouquinho ali para ver o que está acontecendo no mundo, para entender mais sobre a opinião, porque você se informa, o conhecimento nunca é demais, entendeu? E é isso, gente. não larguem a escola com 16 anos. Não larguem a escola, por favor, gente. É complicado, mas não larguem, por favor. Sim, Porque aí, estudante do IF, você não morreu ainda. exatamente, porque aí não seja aquele aluno que as pessoas queiram competir no Enem. É isso. É isso. É sobre. Olha, então é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Esse foi mais um episódio do Pode Pensar. E eu acho que é muito difícil você não conhecer. Mas quem não conhece, Andressa, dá suas redes sociais, o famoso arroba, para as pessoas te procurarem.
Gente, é a Andressa Query em todas as redes sociais. Andressa com 2 S, um H no final, CATTY, em todas as redes sociais. Até no cu eu tô. Andressa Query. Tem muita gente seguindo seu cu, Andressa. Tem muita. Tem uma galera lá. Eu tô Vamos lá, galera. inativa, Pra quem ainda mas eu não... vou ativar mais meu cu lá. Pra quem ainda tá por fora, gente, KOO é a nova rede social do momento que vem aí, entendeu? Que vem aí pra combater o Twitter, mas é assim. Mas muito obrigado, gente, por terem assistido. A gente riu, a gente se divertiu e a gente aprendeu muito. Pode pensar, conectando saberes. Até o próximo episódio.